Deus Pai, unção, um refrigério, Senhor, enche-nos, Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor. Queremos mais do Teu Espírito em nós, Senhor, mais da Sua presença, Senhor, que nós possamos estar cada vez mais sensíveis da Tua presença em nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, que o Teu povo parta mesmo por uma busca, Senhor, por mais da Tua pessoa, Senhor, mais conhecimento, mais revelação daquilo que Tu és, Senhor, daquilo que Tu queres fazer, Deus, em cada um de nós, Senhor, dos planos e propósitos que tens para as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós sabemos que se nós Te buscarmos, Senhor, de todo o nosso coração, viveremos, Senhor, teremos uma vida plena, Senhor, uma vida, Senhor, feita, guiada pela Tua pessoa, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e é um privilégio mesmo poder estar aqui uma vez mais neste dia, Senhor. Deus, Senhor, aprender de Ti, Senhor, abre mesmo o nosso coração, que seja um coração receptivo, Senhor, um coração que recebe revelação da Tua pessoa, Senhor, do Teu querer em nós, Senhor. Senhor, queremos ser cada vez mais e mais parecidos com Jesus, Senhor, que cada um de nós possa mesmo crescer cada vez mais e mais à Sua imagem e semelhança, Senhor. Senhor Deus, que não sejamos mais nós que vivemos, mas Cristo em nós, Senhor, a esperança da glória, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória e para Teu louvor. E o povo de Deus diz amém. Podem sentar. Hoje vou continuar com a lição número 3 de hospedar a Sua presença. E certamente os irmãos estão lembrados que na semana passada nós falamos, ou deixem-me dizer, temos estado a vir estas 2 últimas semanas a falar sobre o privilégio de hospedar a presença de Deus em nós. Amém? Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do vivo Deus, que Ele veio habitar em nós. Então, é um privilégio saber que a Sua presença está em nós. Amém? Nunca se esqueça disso quando se levanta logo de manhã, quando dá o seu bom dia a Deus. Amém? Ou começa a sua oração, não sei como os irmãos costumam fazer, mas lembre-se de sempre dizer assim, reconhecer que Ele está consigo, bem perto de si, não está longe, não está lá no céu, está bem perto de si. Ele fez os possíveis através de Jesus Cristo de se chegar bem próximo a si e a mim. Amém? Então, nós vimos então, e eu hoje vou dividir a mensagem, porque quando eu estava a preparar esta mensagem, Deus disse-me, eu quero que tu e o povo tirem um tempo em oração para buscar mais da minha presença, para viverem mais da minha presença em cada um de vós. Amém? Então eu vou dividir a mensagem numa certa parte, naquela parte que Deus decidir para aqui. Amém? Nós vamos depois tirar um tempo a orar e pedir mesmo para que haja mesmo uma busca, um desejo ardente em nosso coração para querer buscar mais dele. Porque hoje vamos ouvir falar da vida de alguém que buscou Deus de todo o coração e o encontrou de tal maneira que Deus desceu para vir ter com ele. Ok? Então, Deus desce para vir ter com alguém que vai à sua busca, mas Deus também se faz mais conhecido na vida de alguém na qual Ele já está a habitar, ok? Então é isso que nós vamos fazer hoje, amém? Então, quero dizer aos irmãos que nós vimos então que a necessidade de hospedar Deus, a bem dizer, começou no jardim do Éden depois do pecado de Adão e Eva. Começou logo aí a ver, porque Deus queria estar no meio do homem, Deus queria andar com o homem. O desejo de Deus sempre foi, quando criou o homem, foi andar com ele. Ele ia todos, como os irmãos sabem, no princípio de Gênesis, se a gente for ler o livro de Gênesis, nós vemos que logo no princípio, Deus vinha ao final da tarde ter com Adão e Eva, conversavam, passeavam, talvez mãos dadas, quem sabe, a gente não sabe, mas sabemos que Deus vinha estar com o homem, vinha conversar com o homem, vinha caminhar com ele. Isso é relacionamento e Deus quer isso conosco, Deus quer esse tipo de relacionamento, que a gente se sinta à vontade com ele e que ele se sinta à vontade no meio de nós, amém? Então Deus quer isso. Então a necessidade de hospedar Deus começou então depois da queda de Adão, porque ali naquele jardim
a presença de Deus, quando no jardim do Éden, a presença de Deus para Adão estava como garantida, não é? Como para Adão e Eva estava como garantida. Eles sabiam que Deus vinha, eles não tinham que se preocupar se Deus vinha ou não vinha, não tinham que ir à busca deles, eles sabiam que Deus vinha, então era garantido que Deus vinha, ok? E por isso eles não fizeram nada, mas nada de nada, para guardar e proteger esse relacionamento. Os irmãos estão a perceber? Eles não fizeram nada, porque para eles já era garantido, Deus vem aí, não há problemas. É o que nós fazemos, Deus habita em mim, não há problemas, não vou fazer nada. Cuidado, amém? Cuidado, Deus é santo, amém? Então nós vimos que não houve esforço da parte do homem para guardar e para manter o relacionamento. Mas sabem uma coisa engraçada, é que mesmo depois de Adão e Eva terem pecado, Deus ainda assim veio ao jardim. E sabem uma coisa, Deus é santo e Ele diz que não habita no meio do pecado. Adão e Eva tinham cometido o pecado, mas Deus veio até eles, procurou-os e eles estavam escondidinhos, verdade ou não? Escondidinhos, estavam com uma folha da figueira, estavam escondidinhos, verdade ou não? Mas Deus veio ter com eles e Deus cobre-os com uma pele de um cordeiro, mostrando assim, ao fazer isso, Deus estava a mostrar que a solução para o problema do pecado seria o sangue do cordeiro. Amém? Seria o sangue do cordeiro que viria um dia nos purificar de todo o pecado. E foi aí a última vez que nós ouvimos dizer que Deus vinha livremente ao jardim para ter um relacionamento com o homem. Foi a última vez que se ouviu falar. Amém? Verdade ou não? Amém. Mas depois nós vimos a semana passada que num outro jardim voltou a brotar a liberdade para um relacionamento vivo com Deus. Voltou. Amém? E vimos isso através de Maria Madalena. Que ela certificou-se, amém, quando Jesus ressuscitou, ela vai ter com ele no jardim e ela certificou-se, amém, que não deixaria ir aquele sem primeiro, aquele que ela buscava e ansiava por um relacionamento não estivesse com ela, amém. Ela buscou um relacionamento, ela agarrou, a Bíblia diz que ela agarrou o Cristo ressurreto e não o queria deixar ir. Em João 20, nós lemos a semana passada, João 20, verso 17, que diz assim: disse-lhe Jesus, esperar que apareça ali, não dá? Recomendou-lhe Jesus a falar com Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Nós vemos aqui, a minha Bíblia diz: deixa de me tocar. Não me toques, não me detenhas, deixa-me ir. Mas Madalena agarrou-se àquele que ela sabia que era o único, amém, que podia lhe dar salvação, perdão, que era o único que podia dar vida eterna, era o único que a podia levar ao Pai. Era o único que ela queria ter perto de si, amém, que podia lhe dar uma vida abundante. Então Maria Madalena agarrou-se. Então Maria Madalena, deixem-me dizer, buscou, procurou, não se afastou até encontrar quem ela precisava, a presença de Deus. E nós muitas das vezes, se nós não sentimos a presença de Deus nas nossas vidas, nós devemos fazer a mesma busca, devemos procurar até sentir a presença de Deus nas nossas vidas, porque Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus que está morto, Ele é um Deus vivo e Ele se torna real na nossa vida se nós o buscarmos de todo o nosso coração, amém? Aqueles que buscam Deus verdadeiramente, a Bíblia diz que o encontrarão. Eu lembro-me a primeira vez que li o livro de Amós e que dizia: buscai-me e vivei, e aquilo ficou no meu coração. Então, eu se quero ter vida e vida plena, a vida abundante que Jesus destinou para mim, eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que buscar Deus. E buscar Deus não é fazer uma oração, um pedido: olha, o Senhor dá-me isto, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Não, é ter uma comunhão com Ele, é ter um relacionamento com Ele, é andar com Ele no jardim.
Eu, por acaso, esta casa que tenho agora, eu acho interessante, porque tinha ali uma área bastante grande até, que eu acho tão linda para a gente andar lá, passear, dar umas voltas, a olhar as flores, a ver os animais, os meus gatinhos, né? E ao mesmo tempo estar a orar e agradecer a Deus. Tenho uma liberdade, ouço os passarinhos cantar, coisa que não ouvia na outra casa. Amém? É uma alegria ver, eu posso desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. Amém? Posso sentir a natureza de Deus, posso sentir o amor de Deus, a presença de Deus. Nas coisas mais simples eu posso sentir. Amém? E nós podemos e devemos saber sentir isso. Por quê? Porque Deus está sempre conosco. Onde quer que a planta do nosso pé pisar, Ele está conosco. Amém? Diga lá assim, onde a planta do meu pé pisar, Deus está comigo. Deus está conosco. Amém? Então nós vemos que Madalena procurou a presença de Deus. E aqueles que buscam então verdadeiramente a presença de Deus vão encontrar. Por isso eu vou iniciar hoje também a falar de alguém que depois de Adão e de Abraão, foi à busca de Deus. E fez com que Deus viesse ao seu encontro. Deus viesse ao seu encontro. E eu espero que vocês saibam de quem eu estou a falar. Por acaso sabem me dizer de quem eu estou a falar? Moisés, é isso mesmo, é Moisés. Sim, da pessoa de Moisés. Eu não vou falar do seu nascimento, toda a gente já sabe como aconteceu o seu nascimento. Não vou falar das diferentes etapas da sua juventude, da sua fuga do Egito. Mas começarei por dizer que Deus chama Moisés e dá uma missão a Moisés. Uma missão que, aos olhos dos homens, parece uma missão impossível, não é? Parece uma missão quase impossível. Amém? Tal foi a chamada de Moisés, amém? Tal foi a chamada, que Moisés, inclusivamente, fez uma pergunta a Deus. Teve a ousadia de lhe fazer uma pergunta. E vamos ver isso em Êxodo 3, verso 11. Quando Moisés tem conhecimento da sua chamada, veja a pergunta que ele faz a Deus. Moisés 3, Êxodo 3, desculpem. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Já viu? Deus dá uma missão e ele pergunta: quem sou eu? É preciso ter coragem de fazer uma pergunta dessas a Deus. Amém? Quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas da terra de Israel, do Egito, desculpem. Se nós voltarmos os olhos para nós próprios, né? Se olharmos para, tal como Moisés, nós vamos nos sentir muitas das vezes tão insignificantes. Verdade ou não? Tão insignificantes, tão pequenos. Eu já vi pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Aceitam Jesus, segundo parece, tem um relacionamento, porque vêm à igreja, ouvem a palavra, falam, oram, e depois eu ouço muitos deles dizer assim: eu sou um pecador. Por amor de Deus. No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, já não é um pecador, é um filho de Deus. Alguém que peca, mas não é um pecador. Veja a diferença, ok? Nunca diga eu sou pecador. Não, você é um filho de Deus que cometeu um pecado, que é diferente. Ok? Amém? Então nunca se veja pequeno e insignificante perante Deus. Nós às vezes temos esse hábito de nos tornar pequeninos e insignificantes perante Deus. Mas Deus, quando olha para nós, Deus vê o poder, Deus vê a vitória de Jesus Cristo em nós. Deus vê a unção de Jesus em nós. Deus vê a garra de Jesus em nós. O poder para operar milagres e maravilhas em nós. Deus vê a unção do Espírito Santo em nós. Deus vê a sua presença em nós. E maior é aquele que está em nós. Por isso nunca se acha insignificante. Amém? Porque aos olhos de Deus nós não somos insignificantes. Desde o momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então nós vemos que aqui parece que
Moisés achou-se insignificante, e por isso é que ele faz essa pergunta a Deus, porque na realidade o que Deus queria era que ele, Moisés, reconhecesse ou conhecesse a sua verdadeira identidade quando o chamou. Quando o chamou, Deus estava a querer dizer a Moisés: olha, tu és especial para mim, olha, tu tens poder para mim. Tu tens qualidade, tu és qualificado para libertar o meu povo do Egito. Os irmãos só entenderem. E quando Deus nos chama para fazer algo, Deus vê-nos qualificados para fazer esse algo. Deus viu-me qualificada quando eu, na África do Sul, aceitei Jesus num campo de refugiados, e Deus disse: tu vais ser minha serva e vais andar nas nações. E Deus enviou-me para Portugal, e de Portugal mandou-me para as nações. Por quê? Porque Ele viu. Eu naquela altura achei que, impossível, quem sou eu? Os irmãos entendem? Deus vê-nos capazes de tocar vidas, de mover o coração da nossa família, amém? Mover vidas no nosso bairro, na nossa cidade, nesta nação. Deus vê-nos capazes de fazer isso, amém? Por isso nunca se limite, porque Deus nunca o limitou, nunca nos limitou, amém? Notem, Deus queria que Moisés conhecesse a sua verdadeira identidade, que não estava na habilidade dele, na popularidade que ele tinha tido até ali. Ele era popular do Egito, amém? Ele era popular, não estava nisso, não eram os dons, não seriam os dons ou a unção que iriam fazer a diferença em Moisés. Não é a unção, não é o dom que vai fazer a diferença em nós, mas sim a presença daquele que está em nós é que faz a diferença. Os irmãos entendem isso? Muita gente diz, tenta provar que tem unção. Você não precisa, ninguém precisa provar que tem unção, porque a unção é dada por nosso Deus e ela não precisa ser provada. Ela não precisa, nós não precisamos provar nada disso. Os irmãos entendem? É Deus em nós que faz a diferença. Moisés era aquela pessoa com quem Deus queria estar e tinha prazer de estar. Moisés era aquela pessoa que talvez não soubesse quem era, mas Deus sabia muito bem quem ele era, quem ele viria a ser. Devido a quê? À sua entrega. Deus sabia o coração de Moisés, sabia que ele partiu numa busca pela sua pessoa. Ele partiu numa busca para ter um relacionamento com ele. Meus irmãos, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem dormir, amém? A busca, subir uma montanha, ou seja, longe de tudo, longe de todas as comunidades, longe de tudo, longe do povo. Ele buscou. Foi uma busca, meus irmãos. Amém? Por isso, deixa-me dizer, tanto a qualificação como a aparência tem na terra um significado diferente daquela que os céus têm. É muito diferente. Moisés, que tinha sido criado num palácio, descobriu isso. Não é as qualificações, não é nada disso que nos fazem grandes perante Deus. O que nos faz grandes perante Deus é o nosso relacionamento com Ele. Amém? João Batista também reconheceu isso, amém? Que não era a sua qualificação, amém? E ele reconheceu isso quando Jesus veio para ser batizado por ele. Ele admite, João Batista admite que não era qualificado. Em Mateus 3, verso 14, lembra-se de João Batista, amém? Jesus vem para ser batizado por João Batista, estava no Jordão, e diz assim, mas João opunha-se a Jesus dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João achava que não era qualificado para fazer isso. E o que é que Jesus disse? Não, és tu que me deves batizar. Deus qualifica-nos. Amém? Quando estamos dispostos a fazer aquilo para o qual não somos capacitados, então é quando seremos capacitados por Deus. Por Deus. O fator que qualificou Moisés foi a busca pela presença de Deus. Ele buscava Deus. Foi a sua obediência, foi a sua prontidão, e o resto dependeu daquele que o acompanhava. Deus.
Deus estava com Moisés. Ele não precisava de mais nada, a não ser buscar Deus. Êxodos 2. E porquê? Porque Deus tinha um plano para Moisés, através da vida de Moisés. Êxodos 2, versos 24 e 25. Nota o que aconteceu aqui. Deus ouviu um clamor. Diz assim, e ouviu Deus o clamor ou o gemido, outras Bíblias diz clamor, o gemido do povo de Israel, amém? E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O verso seguinte. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Ou seja, Moisés era a resposta para o choro, para o clamor do povo de Israel. E Deus pode levantar um só homem no meio de uma nação para libertar essa nação. Deus pode fazer isso. E foi o que aconteceu aqui, amém? Deus respondeu ao choro de uma nação ao levantar uma pessoa que ele iria favorecer e equipar. O verso seguinte, o verso 31 do mesmo capítulo, o verso 31, diz no verso 31, ora, já agora, verso 31 do mesmo capítulo, 2 de Êxodos, sim. Não tem verso? Ai, desculpa, não é 31, é 3:1. Peço perdão. É o capítulo seguinte. Peço perdão. Também não tem 3? 3:1. Está certo. Pronto. Não, 3:1. E diz assim, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Note, Moisés estava a apacentar um rebanho. Moisés estava a apacentar ovelhas. E note que Deus tira-o de apacentar ovelhas para ser o salvador de uma nação. Amém? Não é a nossa qualificação, não é quantos, não, é a nossa resposta, amém, ao chamado de Deus. É a nossa busca para cumprir com o chamado de Deus. Os irmãos estão comigo? Deus por vezes responde ao choro de uma nação, amém, levantando um homem, uma mulher, um jovem, até uma criança. Deus faz isso, amém. E Deus fez isso. Deus queria levantar uma nação e queria que essa nação entendesse o significado de ter um relacionamento com Ele, de ser uma nação adoradora do vivo Deus. Deus quis isso, amém? E usou Moisés para isso. Sabem, um lugar profundo de adoração com Deus iria abrir caminho para aquilo que o homem nunca tinha experimentado antes. O homem nunca antes tinha experimentado uma adoração com Deus. Amém? Quanto mais uma nação. E Deus ansiava que Israel aceitasse esse convite e entrasse num relacionamento e numa comunhão com Ele. Então, o que era que Moisés devia fazer? Libertar a nação de Israel, não é? Libertar a nação de Israel da escravidão. Mas qual era mesmo o coração da chamada? Por acaso vocês pensaram nisso? Qual era mesmo o coração da chamada? Por que Deus queria libertar a nação? Veja comigo em Êxodos 8, verso 1. Diz assim, depois disso o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Note, para que me sirva. E nós podemos ver a mesma coisa, Deus a dizer, para que o meu povo me sirva, no verso 20, no capítulo 10 do verso 3, sempre Deus a dizer para que me sirva, para que me sirva. Não vamos ver por falta de tempo, mas irmãos, é só para saber que há várias escrituras a dizer isso. A palavra aqui servir no original hebraico quer dizer para me adorar. Para me adorar. Este serviço envolvia relacionamento
e um morrer para si mesmo. Ou seja, uma adoração a Deus. Amém? Significava não mais eu, mas agora vou viver para o meu Deus. Um sacrifício, por assim dizer. Amém? Por quê? Porque o coração de Deus para toda a nação de Israel era que eles se tornassem reis e sacerdotes. A Bíblia diz, inclusivamente, sacerdotes. Êxodos 19, vamos ler do verso 3 ao verso 6. 19, 3 a 6, diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou. Isto já quando ele começou na busca de Deus, que subia ao monte Horebe, ok? E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Até o verso 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas como águias, e vos trouxe a mim. Verso 5. E agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então, notem o que diz o Deus agora, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? E o verso 6. E vós me sereis o quê? O reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Note, Deus queria que eles fossem sacerdotes. E o que é que o sacerdote faz? Ministra a Deus, tem relacionamento com Deus, ministra a Deus, fala com Deus, adora a Deus. É isso que um sacerdote faz. Pleiteia com Deus a sua causa. Amém? É isso que um sacerdote. E Deus queria, amém, que Israel fosse um povo de sacerdotes perante Ele, um povo adorador perante Ele. Amém? E o plano de Deus era ter mesmo um povo que andaria na sua presença e com a sua presença numa adoração contínua. Numa adoração contínua. Um povo que seria um com Ele. Que seria, nota que em nenhum dos outros povos Deus escolheu, nenhum dos outros povos, só escolheu Israel. Só escolheu a nação de Israel. E já havia muitas nações. E Deus só escolheu Israel e o povo de Israel. Amém? Satanás odeia por isso a adoração, porque sabia que quando nós estamos em adoração, nós estamos a ser um com Deus. Louvor e adoração é muito importante num relacionamento com Deus. Amém? Muitas das vezes as pessoas levantam nada de errado, entendam, não estou a condenar nem a apontar o dedo a ninguém, nada de errado com isso, mas levantar só e começar só a oração, a orar, a fazer o seu pedido para Deus, isso não é relacionamento. Adore a Deus, cante para Deus, lembre-se de uma musiquinha da igreja. Se não se lembrar, hoje em dia, meu Deus, a internet está cheia de cânticos espirituais, amém? Vai ouvir um cântico e começa a cantar e a louvar para Deus, adora a Deus. Olha, eu logo me levanto, tenho meu marido que diga, primeira coisa que eu faço, música, a casa fica cheia de música. Louvores a Deus. Amém. Em inglês, em francês, em todas as línguas, aquilo sabe. Amém. Estamos a louvar a Deus e a glorificar a Deus. Amém. Satanás odeia a adoração que é dada a Deus e faz tudo, ele faz tudo mesmo para impedir que essa adoração a Deus seja genuína. Porque muitas das vezes a nossa comunhão com Deus é mais de queixinhas. Oh Deus, tu já sabes, tenho este problema. Oh Deus, e aqui aconteceu-me aquilo. Oh Deus, olha, isso não me ajudas nesta área, o que é que vai ser? Isso não é relacionamento. Os irmãos estão comigo? Somos humanos. Tudo bem, vamos tirar um tempo para tudo. Vamos saber, não é? Saber manejar o nosso tempo como deve ser. Relacionamento com Deus envolve, amém, adoração, envolve tempo até de quietude com Deus, amém, de dizer aqui isto aqui, os nossos pensamentos.
Eu às vezes tenho dificuldade, falo perante Deus e os irmãos, às vezes tenho dificuldade, às vezes estou a tentar estar ali a louvar a Deus, a falar com Deus, e depois de repente, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que começar a dizer, cala-te mente, ok? Velha criatura, tu não tens poder sobre mim, a nova criatura é que tem poder sobre mim, e é essa nova criatura que vai pensar as coisas que são de Deus. Amém. Declare que a sua nova criatura tem mais poder que a velha criatura. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em vez de nos tornarmos sensíveis ao Espírito, Satanás quer nos tornar vulneráveis às coisas que estão à nossa volta. Quer fazer isso. Mas já notaram? Quando eu ontem à noite estava a orar a Deus, acordei, Deus, não sei porquê, às 3 da manhã, 3h30, acordo sempre, e depois estou ali a orar a Deus. Depois estava a orar a Deus, desculpem contar isto, mas é verdade, estava a orar a Deus, de repente o meu pensamento foi da oração, fugiu para outra coisa. Quando eu dei conta que o pensamento fugiu, não é que já não estava com Deus, eu digo assim, como é possível que a gente consiga sair? Então, estamos com Deus e de repente, bum! E de repente lembrei-me que o Paulo diz, aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu devia fazer, eu não faço. E naquele momento eu digo assim, uau, caramba, graças a Deus que havia alguém que entende o que eu estou a sentir agora, né? Senti mesmo, não sou só a única, há mais outras pessoas que passam o mesmo que eu. E eu tive que dizer, mente, alinha-te com Deus. Tu tens a mente de Cristo, Raquel. Comecei a falar e declarar, Raquel, tu tens a mente de Cristo, tens os pensamentos de Cristo, pensamentos positivos, pensamentos não do mal, pensamentos não mudantes. Comecei a declarar isto e de repente a minha mente ficou clara e deixou de pensar nas coisas, amém, do mundo. Às vezes nós temos que fazer uma batalha aqui com esta mentinha, não é? Vamos nos tornar cada vez mais sensíveis ao Espírito, porque Satanás quer nos tornar vulneráveis às coisas que estão à nossa volta. Moisés, como os irmãos sabem, viveu no total 120 anos. 40 anos foi criado no palácio do faraó, como filho, amém? Depois 40 anos viveu no deserto, a apacentar ovelhas, amém? Como pastor de ovelhas. E os restantes 40 guiou Israel para a terra prometida. Se os primeiros 80 anos não foram de extremos, meus irmãos. De um palácio vai viver para o deserto. Foi de extremos. Viver bem, com tudo o que era bom, de repente está no deserto a passar fome, sede e tudo mais. Amém? Os restantes 40 anos ainda foram mais difíceis. Foi levar um povo a atravessar o deserto. Não é nada fácil. Amém. Sucesso no Egito, fracasso no deserto, visitações e encontros com Deus, seguidos de confrontos com ídolos e influências diabólicas. Ele passou por tudo. A gente ainda se queixa. E Deus estava com ele. Tal era a confrontação com o faraó que Deus diz em Êxodo 7, verso 1. Mas apesar disso tudo, Deus tinha coisas incríveis para Moisés. Note o que ele diz. E ele diz a mesma coisa para nós. Em Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés. Olha o que Deus diz para Moisés. Eis que te tenho posto, por quê? Eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Esta é uma declaração muito forte para Deus a dizer a alguém e ainda por cima ter dito a um humano. Uma declaração muito forte. Eis que eu te ponho por Deus. É ou não é uma declaração muito forte? Como nunca aconteceu antes, Deus se tornou aqui vulnerável ao homem. E isto só aconteceu, sabem porquê? Porque Deus sabia que tipo de relacionamento que ele tinha com Moisés.
Ele sabia que tipo de relacionamento, ele sabia que podia dizer isso, que Moisés não ia ficar todo exaltado. Oh, eu sou Deus aqui no meio do faraó. Não é como muita da gente. Eu sou ungido, eu sou isto, incho, ficam ali todos inchados. Por amor de Deus. Deus é que faz a diferença, não somos nós. Deus sabia qual tipo de relacionamento que havia no coração de Moisés para com ele. Ninguém ficou tão conhecido na história como Moisés, sabia? Deuteronômio 34, verso 10 diz o seguinte, diz assim, Deuteronômio 34, 10, e nunca, note, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Sabe por quê? Porque Moisés teve a coragem de subir até Deus. Ele não temeu, ele subiu, ele foi à busca, ele foi à procura. E quando nós vamos à procura, nós vamos nos encontrar com Deus face a face. Amém? Moisés ocupou um lugar junto a Abraão, a quem Deus chamou de amigo. Só que agora com Moisés, a descrição do seu relacionamento era muito mais íntima e muito mais profunda, porque envolvia um face a face. Face a face. Uau! Moisés entrou numa dimensão com Deus que era desconhecida pelo homem até ali. Em Êxodo 6, o verso 2 e 3, diz assim, e disse Deus, acho que esta é outra tradução, não sei qual é a tradução que ela vai por ali. Ok, vou ler desta minha tradução. Disse mais Deus a Moisés, eu sou Yahvé, apareci a Abraão, esta tem os nomes de Deus, ok? Eu sou Yahvé, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, note, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Ou seja, tu, Moisés, tens o prazer, o privilégio de me conhecer o meu verdadeiro nome, Yahvé. Os irmãos entendem? Enquanto com Abraão foi Deus que providenciou, com Moisés não, é um face a face. Tu conheces mesmo como eu sou. Eu estou a mostrar a ti completamente, não é? Amém? Deus revelou-se a Moisés de uma maneira que Abraão, nosso pai da fé, nunca antes conheceu. Deus dá aqui a conhecer a profundidade do relacionamento que ele tinha com Moisés. Nota, irmãos, foi 40 dias e 40 noites, e depois foi mais 40 dias e 40 noites com Deus, sem comer, amém, sem dormir, sem estar confortável, só está com Deus. Foi o que eu disse 40, mais 40 e mais 40, mais 40, 80 dias. Você conseguimos estar 80 dias sem comer, sem estar com outras pessoas, só com Deus. Isto é saber buscar Deus. Amém? Então Deus dá aqui a conhecer a profundidade do relacionamento que Moisés tinha entrado com ele. E a abertura desse tipo de relacionamento estaria, a partir daí, disponível para as gerações vindouras. Através disso, Deus mostrou, qualquer pessoa, se me buscar, pode-se chegar a mim e pode me encontrar. Amém? Se nós buscarmos Deus de todo o coração. Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte. Diz assim, os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras desta Torá ou da lei. Amém? Note, o saber revelado. O facto de eu estar aqui a falar e a vos
mostrar isto que eu estou a dizer, aquilo que aconteceu com Moisés, como ele buscou a Deus. Amém? Isto é um saber revelado que eu estou a passar para vocês aprenderem e crescerem e possam viver, amém, na plenitude da palavra de Deus. Possam viver num relacionamento vivo com Deus. Amém? É isto que Deus quer. Moisés herdou de Abraão a revelação de Deus como El Shaddai. E agora Deus lhe acrescenta uma nova revelação sobre a sua pessoa, que iria moldar e formar a futura nação de Israel. Deus revela-se como Yahvé, ou Jeová, que é o nome próprio de Deus. E este seria o nome que seria conhecido a partir dali pelo povo que se chamaria seu. Amém. Romanos, deixa-me dizer assim, primeiro, a revelação da pessoa de Deus começa no relacionamento e depois deve ser mantida. Deve ser mantida para nos transformar e ajudar a crescer na nossa intimidade com Ele. Em Romanos 12, verso 2, os irmãos certamente lembram-se desta escritura, que diz assim: e não vos amoldeis, outras Bíblias dizem, não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Moisés foi à procura dessa vontade perfeita de Deus. Ele foi à procura, foi à busca dessa perfeita vontade e aí encontrou. E sabem, nós hoje, nos dias de hoje, nós podemos também, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, que veio habitar em nós, que fez de nós sua habitação. Com a ajuda do Espírito Santo também podemos entrar numa dimensão espiritual profunda com Deus, numa intimidade profunda com Deus, numa intimidade tal que nós podemos até sentir a presença de Deus constantemente na nossa vida. Ao levantar ou deitar, a gente pode sentir essa presença e ver e conhecer e saber quais são os planos que Deus tem para nós, para as nossas vidas, amém, para as vidas dos nossos familiares, amém, para a nossa igreja. Sabe que Deus tem planos para esta igreja? E se nós estamos aqui, quer dizer que Deus tem um plano para cada um de nós aqui, para fazer esta igreja crescer, amém, para fazer a sua obra crescer, amém. Deus tem planos de vida, mas Deus precisa de uma busca de cada um de nós. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a fazer essa busca? Deus usou Moisés para mudar uma nação. Deus pode usar a si, pode usar a mim, pode usar qualquer um de nós aqui para mudar a história desta igreja, a história desta cidade, a história desta nação. Deus pode fazer isso. Amém? E vamos ficar por aqui. Por isso vamos orar. Vamos declarar mesmo, amém, que nós vamos nessa busca, que vamos partir para essa busca. Para a semana vamos dar continuidade a este ensino, mas agora vamos tirar um tempo de oração, amém? Eu vou pedir mesmo que cada um de vocês ore, aquilo que tiver no seu coração ore, amém? Um bocadinho que seja, amém? Mas vamos orar e vamos pôr perante Deus, amém? Vamos tomar uma decisão perante Deus. Senhor, nós queremos a Tua presença mais sentida, queremos viver mais da Tua presença em nós, amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos mesmo, Senhor Deus, aceitar esse desafio, Senhor, de partir numa busca para mais da Tua presença, para viver cada vez mais da Tua presença em nós, Senhor. Senhor, queremos mesmo, Senhor Deus, Pai, Senhor Deus, ter a revelação, Senhor, daquilo que Tu és, Senhor. Senhor Deus, daquilo que Tu queres fazer em nossas vidas, Senhor. Queremos Te conhecer mesmo pelo Teu nome, Senhor. Senhor, assim como Tu te revelaste o Teu nome, Senhor, a Moisés, Senhor.
Tu revelaste, Senhor, muito mais da tua pessoa, Senhor, a Abraão e a tantos outros dos teus servos e servas, Senhor. Assim nós também queremos ter essa revelação no nosso coração, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus Pai, Senhor, ouvir falar de que houve essa revelação. Nós queremos viver essa revelação, porque Tu estás em nós, Senhor. Tu és o El Shaddai, o Senhor que providencia. Tu és, Senhor, o Senhor Jeová, o Deus que é o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus poderoso. Tu és Jeová Shalom. Tu és a nossa paz, Senhor. E nós queremos experimentar e viver essa paz. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, Senhor. E nós declaramos que essa cura, Senhor, opera em nós, Senhor, porque Tu és o Senhor que nos sara, o Deus que nos cura. Enviaste a Tua palavra e nos saraste, Senhor. Nós queremos viver essa realidade dessa cura que foi paga, Senhor, nos lombos de Jesus Cristo, porque pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor Deus. Tu és Jeová Roi, Senhor, o nosso pastor, Senhor. Tu cuidas de nós, Tu guias-nos sempre a pastos verdejantes e a águas tranquilas, Senhor Deus, Pai. Nós queremos ter a revelação plena e completa da Tua pessoa, que Tu és o Senhor que nos justifica, Senhor, o Senhor que nos santifica, Senhor Deus, Pai. Oh Deus, nós queremos mesmo Te louvar por tudo aquilo que Tu és, Senhor, mas queremos mesmo viver, Senhor, essa verdade em nós, Senhor. Não queremos só falar dela, queremos viver, Senhor Deus, a cada dia, Senhor. Por isso, Senhor Deus, ajuda-nos nesta busca, Senhor, a conhecer-Te como Tu és, Senhor, a viver, Senhor, uma vida plena contigo, Senhor, a dar passos, Senhor, na Tua direção, Senhor, cada vez mais passos, Senhor Deus, Pai, Senhor. Nós não estamos à busca de uma unção, porque nós já somos os ungidos de Deus. Tu já derramaste da Tua unção sobre nós, Senhor Deus, Pai. Nós já não estamos à procura de ser santos, porque em Cristo Jesus já fomos santificados, Senhor. Em Cristo Jesus já fomos justificados, Senhor Deus. Por isso, Deus, nós só estamos, Senhor, numa busca por mais da Tua pessoa em nós, Senhor, porque é a Tua pessoa em nós que faz a diferença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E nós queremos viver essa diferença hoje e sempre, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Por isso, levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor. Queremos ser um contigo, Senhor. Queremos ser um contigo, Senhor. Senhor, queremos que o nosso crer, Senhor Deus, esmoreça, Senhor, e que o Teu querer, Senhor Deus, prevaleça em nossa vida. A Tua vontade seja feita em nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Quem quiser orar agora, ora, amém.